Olá, muito bom dia para você, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 2 de julho, 22º dia de Copa do Mundo. Já temos 5 confrontos das oitavas de final definidos e agora vamos conhecer os últimos 3 jogos. Serão 6 partidas entre hoje e amanhã para fecharmos então a fase 16avos de final. Hoje tem Espanha em campo, tem Portugal também de Cristiano Ronaldo. Ontem, a Inglaterra suou sangue para conseguir a classificação contra a República Democrática do Congo, a Bélgica, então, o que dizer contra a Senegal. A gente vai passar por tudo isso. Tivemos os Estados Unidos também garantindo a classificação, vencendo a Bósnia e ficando na bronca aí com Rafael Claus, né? É mais um conflito diplomático entre Brasil e Estados Unidos aqui por conta agora da Copa do Mundo. Vamos lá, deixa o seu like, o seu hype, o seu comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião sobre o substituto do Paquetá, hein? A gente vai falar de seleção brasileira daqui na reta final do programa, mas eu quero saber quem que você quer na vaga do Paquetá. Esse é o comentário que eu quero de vocês aqui embaixo. Vamos dividir aqui a tela com o gol.com.br, nossa página da Copa do Mundo, trazendo aqui os 5 confrontos já definidos, né? Teremos Paraguai e França, Marrocos e Canadá será outro confronto, Estados Unidos e Bélgica, Brasil e Noruega, México e Inglaterra. Os 3 duelos que faltam são dos 6 jogos que vão acontecer entre hoje e amanhã. Teremos Portugal e Croácia. Quem passar pega o vencedor de Espanha e Áustria. Tem Argentina e Cabo Verde. Quem passar pega o vencedor de Austrália e Egito. E Suíça e Argélia vão se encontrar com o vencedor de Colômbia e Gana, tá? Mas aí vamos passar pelos jogos de ontem, começando aqui com a vitória, suadaça da Inglaterra para cima do Congo. Saiu perdendo aos 7 minutos do primeiro tempo ali com o gol do Sipenga. Poderia ter visto a desvantagem ficar ainda maior. O Issa fez um lance que a bola... Tudo certinho, né? Para mim o Pickford falha, inclusive, no gol do Sipenga, mas depois o Pickford estava indo para um lado, o Issa acerta do outro canto, a bola bate na trave e sai. Poderia ser 2-0 na primeira etapa. A equipe inglesa produziu algumas chances para conseguir diminuir o placar, empatar o jogo ainda no primeiro tempo, mas o Lionel em passe estava muito bem, fez defesaças em cabeceios do Bellingham, teve uma chance que ele busca aqui, a bola sobe, depois ele levanta e dá um tapa ainda. Muito bem o impasse, que já tinha ido bem, né, no jogo contra Portugal, na estreia da República Democrática do Congo na Copa do Mundo. Mas aí, quando as coisas estavam indo para os finalmente, já entrando no modo de desespero aqui, a seleção inglesa, aparece ele, que resolve, né? Falando de Harry Kane, o artilheiro da seleção inglesa, fez 2 gols e garantiu a classificação para os ingleses, que seguem sonhando em levar de volta o troféu para casa, né? It's coming home, será? Quase que eles voltam para casa só antes da hora aqui. Foi uma atuação ruim da seleção inglesa, não gostei da atuação do Tuchel. O Thomas Tuchel foi um treinador, para mim, covarde, manteve ali algumas escolhas difíceis de entender. O Henderson, quando o time já não sofria mais nada, né, de pressão, ele foi ficando com mais gente no meio de campo. O Anderson parecia uma peça sobressalente lá. Não gostei do Madueke, acho que o Saka é mais habilidoso, pode produzir mais. E tudo acaba se resumindo ali ao Harry Kane, né? Estão chamando já o Harry Kane de Noé, né? Porque está carregando aí um bando de animal adiante na seleção inglesa. Ontem foi assim. Tivemos também a classificação da Bélgica. Para falar aqui de sufoco, eu acho que é mais uma questão de crueldade com o Senegal. O Senegal fez 2-0 e encaminhava a vaga, estava com tudo na mão, já estava pensando o que ia acontecer, quem que ia enfrentar, qual que é o próximo passo. Vão enfrentar os Estados Unidos, como é que vai ser legal. Fez 1-0 com o Diarra no primeiro tempo, aos 24 minutos. Depois o Sarr, aos 6 da segunda etapa, fez 2-0. E o jogo parecia muito controlado mesmo. O Rudi Garcia, técnico da Bélgica, perdidaço ali no banco de reservas. Você não via. Teve briga do Tielemans com o Trossard nas paradas para hidratação do segundo tempo. Muita discussão. E o Lukaku, que entrou na segunda etapa, foi lá. Ele entrou aqui no comecinho do segundo tempo, fez o gol aos 41 da segunda etapa. Aos 41, 2-1, mas ainda assim parecia decidido. Só que aí, aos 44, o Tielemans recebeu do Trossard e fez o segundo gol, empatou a partida. A partida foi para a prorrogação. No tempo extra,
Pênalti para a Bélgica. Um pênalti que o senhor Said Martínez apitou. É pênalti. Eu não sei se foi interferência do VAR, né? Foi decisão ali, o VAR chamou ele para assistir. Tem o lance, mas sabe quando você fica olhando? 116 minutos, sai esse pênalti, você fica assim... será que é para marcar? Demora-se tanto para revisão quanto para chamar o árbitro, para convencer o árbitro, aparentemente, de marcar o pênalti. O espaço é tão grande entre acontecer o lance e a marcação e depois a cobrança do pênalti, que eu não sei, eu acho que foi bastante cruel com a seleção de Senegal. De qualquer forma, o pênalti foi marcado, o Tielemans cobrou com categoria, não deu chance nenhuma e a Bélgica está classificada, não jogou nada. A Bélgica não jogou nada nesta Copa do Mundo, mas está classificada para as semifinais, para as semifinais não, para as oitavas de final. E Senegal, eu ia falar Senegal aqui, Senegal... Cruel, fez uma boa Copa do Mundo, né? Fez bons jogos ali contra a França, principalmente, e ontem até estava fazendo os gols que tinham faltado contra a França, fez os gols, mas não bastou, acabou sendo eliminado, então a seleção de Senegal e Bélgica avança para encarar os Estados Unidos. Os Estados Unidos eliminou a Bósnia, placar por 2-0, uma vitória tranquilaça, porque a Bósnia é muito ruim mesmo, e a atuação do Rafael Claus acabou ganhando destaque, porque... os Estados Unidos fez 1-0 com um gol do Balogun, né? Finalzinho ali do primeiro tempo. E aí, no começo do segundo tempo, ele viu um cartão vermelho no lance que a comparação é muito perfeita com aquele lance do Messi na estreia, em que ele acaba pisando na panturrilha do jogador adversário e tira o pé e toma, né? O pessoal, tinha que ter expulsado o Messi, tá vendo? Não era para expulsar o Messi, não era para expulsar o Balogun. Era lance de cartão amarelo. A bola tá em disputa, o jogador não tá olhando lá, não tem maldade, tem o toque, tem o contato, é imprudente, cartão amarelo, tirou o pé, segue o jogo e vamos embora. Mas o grande astro aqui da seleção norte-americana, o Balogun, que tem feito o gol um atrás do outro, acabou ficando de fora, então, das oitavas de final para o jogo contra a Bélgica, né? Então, expulso. Depois, o Tielemans foi lá, fez o 2-0 ainda. Estados Unidos melhor, jogando bem, né? Jogando bem. E a seleção da Bósnia, olha, meus parabéns para a Itália ter ficado de fora desta Copa do Mundo, porque a seleção da Bósnia é muito fraca. Jogos de hoje, a gente começa então às 4h de Brasília, teremos a Espanha enfrentando a seleção da Áustria. Esse jogo vai acontecer no SoFi Stadium lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Transmissão geral, né? Globo, SBT, Sport TV, N Sports, GETV, Cazé TV e, claro, tempo real aqui em ugol.com.br. Você acompanha tudo lá com as estatísticas, as curiosidades, tem todas as informações acontecendo em tempo real. Dá para ser uma segunda tela, tá assistindo a televisão, acompanhe também com a gente para ter as informações. Depois nós teremos o jogo de Portugal, né? Vou colocar aqui, ó, Portugal e Croácia entrando em campo às 8h. Portugal e Croácia, um clássico já europeu. Nos últimos 30 anos se enfrentaram 10 vezes. Portugal perdeu apenas uma partida. Os dois últimos encontros, Portugal tem um empate, né? O último encontro foi em novembro de 2024, teve um empate, mas antes disso tinham se enfrentado em Lisboa com a vitória de Portugal. Mas são duas seleções que não estão entregando aquilo que a gente imaginava que poderiam entregar, né? A gente esperava mais da seleção portuguesa, mais da seleção da Croácia. A Croácia semifinalista nas últimas duas Copas do Mundo. Portugal com o Cristiano Ronaldo e com uma geração muito boa, muito interessante. Mas para trazer informação, vamos falar com o João Vitor Segura, que esteve no último trabalho da seleção portuguesa lá em Toronto, palco desta partida, e traz para a gente as informações. Diga aí, João Vitor Segura. Fala pessoal, ligado no Diário na Copa. Fala Rafael, eu sou o João Vitor. A gente está aqui no treino de Portugal, onde a seleção portuguesa terminou a preparação para o jogo contra a Croácia pelos 16avos de final. Vale destacar que em entrevista coletiva a gente não teve muitas pistas do time que vai a campo amanhã, só uma. Provavelmente o Bernardo Silva vai voltar ao time titular depois de ausência contra a seleção da Colômbia. É grande verdade que Roberto Martínez destacou bastante o quesito de fé, o quesito de acreditar, de ter fé,
da equipe batalhar e não falou muito sobre tática, preferiu deixar esse canto de lado, ressaltou como a Croácia é uma seleção forte. Vitinha, por outro lado, também ressaltou que a partida contra a Colômbia foi abaixo do esperado e que a equipe como um todo, e ele também, precisa melhorar de olho na classificação. Tá aí o Segura trazendo as informações direto de Toronto, então esse jogo acontece lá no BMO Field em Toronto, né? Transmissão exclusiva da Casa TV e acompanhamento em tempo real de ugon.com.br. Tem lá o material também para você acompanhar do Roberto Martínez falando, estão preparados. Roberto Martínez está sendo bastante criticado, um técnico que é visto como o responsável pelo baixo aproveitamento da grande geração belga, né? Geração que agora está chegando na sua reta final e parece estar aproveitando mal também essa geração de Portugal. Tem grandes nomes, bons jogadores, mas né, não decolou nessa Copa do Mundo. Vitinha também falou, esse é um dos grandes expoentes dessa equipe, é um bom jogador. E aí aquela dúvida sempre fica com relação ao Cristiano Ronaldo, que vai jogar, obviamente, né? O pessoal tá discutindo aqui se ele vai ser titular ou não, porque apareceu o Martínez conversando com o Gonçalo Ramos, mas tá louco, o Cristiano Ronaldo tem cadeira cativa nesse time. Aliás, é um ponto de discussão e eu acho errado ficar discutindo o Cristiano Ronaldo como se você estivesse diminuindo o que o Cristiano fez para a história da seleção portuguesa, a história do futebol mundial. Tá falando do Cristiano Ronaldo de 2026, que é outra parada, tá? Para fechar o dia, tem Suíça e Argélia a partir da meia-noite, então já abrindo o próximo dia, também se enfrentando no Canadá, esse jogo lá em Vancouver. A Suíça que eliminou, quer dizer, ficou na primeira colocação no grupo B, o grupo que tinha o Canadá, tirou o Canadá de jogar diante de sua torcida, mandou para os Estados Unidos. Eles jogam lá em Vancouver contra a seleção da Argélia, que se classificou com uma das melhores terceiras colocadas. Curiosidade, o técnico da Argélia é o Vladimir Petkovic, que é suíço, né? Comandou a seleção suíça entre 2015 e 2021. Então teremos aí, quem sabe, uma lei do ex, né, com o treinador, tá? Para fechar, vamos falar de seleção brasileira. Seleção brasileira que segue trabalhando em Nova York e Nova Jersey, né, o seu centro de treinamento. Sua base é lá no palco da partida deste domingo, 5 da tarde, no horário de Brasília, contra a Noruega. Grande dúvida que fica é com relação à saída do Paquetá. Quem que vai ocupar essa vaga no meio de campo? O Brasil, que até aqui só fez trabalhos mais leves, hoje tem um trabalho um pouco mais tático dentro do campo. A gente tem acesso a muito pouca coisa, né? Só os primeiros 15 minutos da atividade são liberadas, mas a gente tenta entender quem que vai substituir o Paquetá. O substituto natural para essa posição seria o Danilo Santos, jogador ali do Botafogo, né? Virou Danilo Santos porque tem o outro Danilo. Danilo que faz a mesma função, canhoto também, trabalharia ali, seria o natural. Colocar ali uma peça que eu acho que vai até bem, viu? Danilo tem entrado com muita personalidade, eu acho que seria uma escolha mais natural. Mas pode ter uma mudança no sistema de jogo. Quem sabe ali o Ancelotti sente uma preocupação melhor, coloca um Fabinho, um Ederson, né? Traz mais um volantão ali, libera um pouco mais o Bruno Guimarães para fazer essa parte da criação, para entrar um pouquinho mais lá na frente. É discutido também a possibilidade do Martinelli, o Martinelli que meio que jogou nessa situação aqui, na saída do Paquetá. Fala-se de Neymar, de Endrick, mas é pouco provável que o Brasil se lance tanto assim para o ataque. Neymar, a condição física, eu acho que ainda é bastante pesada, né? Falaram no último jogo que ele tinha 15 minutos para jogar. Dependendo da situação do jogo, acho que é pouco provável que a gente tenha o Neymar como titular ao longo da Copa do Mundo, principalmente já nesse jogo de oitavas de final. Então, a gente vai seguir de olho no que vai acontecer no treino da seleção brasileira e, claro, traz tudo em yougol.com.br. Deixe seu like, seu hype, seu comentário. Diz aí quem você acha que tem que ser o substituto do Paquetá no jogo contra a Noruega. E valeu, aquele abraço.